Meus amigos, eu estou dando início aqui a um projeto novo. Esse é o podcast Ao Léo, um podcast que tem como fio condutor as coisas boas da Paraíba. O nosso objetivo aqui é enaltecer, da forma mais desabrida possível, com todo o orgulho que nós temos, as coisas boas da nossa terra. A gente vai, usando como mote o dia a dia dos paraibanos, conversar com pessoas que representam o nosso estado, que são símbolo de sucesso, pessoas bem-sucedidas e que podem nos dar algumas receitas, tanto do amor que elas têm por essa terra, pela nossa Paraíba, quanto pela profissão, pelos caminhos que elas próprias escolheram. Vocês vão perceber que ao longo dos nossos encontros, ao longo dos episódios desse podcast, o fio condutor, o leitmotiv sempre será a Paraíba. Repito que nós estaremos conversando com paraibanos ilustres, mas nós queremos, como pano de fundo, sempre falar das coisas boas do nosso estado. Enaltecer uma terra cuja produção é absolutamente desproporcional ao seu tamanho. Temos apenas 4 milhões de habitantes e cerca de 56 mil quilômetros quadrados. No entanto, demos ao Brasil alguns dos seus maiores vultos nas ciências, na cultura, nos esportes, na política, no empreendedorismo. São essas histórias de sucesso que a gente vai contar, sempre com uma pitada do orgulho que a gente tem por viver nessa terra abençoada por Deus. E não é por acaso que o nosso ambiente aqui está todo montado com coisas típicas da Paraíba. Na mesa de hoje a gente tem tareco, tem mariola, tem pé de moleque, tem pastelzinho com açúcar. São algumas das nossas iguarias que tanto agradam os que nos visitam e que tanto nos enchem de orgulho. Bom, e eu quero começar esse primeiro episódio trazendo uma figura que é extremamente conhecida em toda a Paraíba. Uma pessoa muito bem sucedida, como eu falei, a gente vai estar sempre trazendo casos de sucesso, mas uma pessoa também muito espirituosa. Alguém que eu brinco que tem o dom da ubiquidade, o dom da onipresença. Esse homem esteve em todos os lugares ao longo dos últimos 50 anos. Se a gente conversar aqui sobre um fato importante ocorrido na Paraíba nessa última metade de século, o nosso convidado vai ter como dar o seu testemunho. Então, um homem que tem esse dom da onipresença, está em todos os cantos, tem o dom da espirituosidade, é um homem extremamente inteligente, de um humor refinado e um homem muito cordato, muito gentil. Eu acho que são todas características para a gente descrever um padre. O nosso convidado de hoje é o Padre Albeni e nós vamos conhecer o Evangelho Paraibano, segundo o Padre Albeni Galdino. Obrigado pela presença, Padre Albeni. Muito obrigado, meu querido Leonardo Gadelha, você que é um exemplo de dignidade e honradez e da inteligência da Paraíba. Você nasceu num berço político na cidade de Souza e traz para a Paraíba e para o Brasil, com a Paraíba, como você diz, tem notáveis homens e mulheres capazes de se destacar. A sua família, a família Gadelha, se destaca há mais de um século na Paraíba e no Brasil. Estou aqui à sua disposição. Pois bem, padre, o nosso primeiro bloco é o Se Aveste Não, que faz uma menção explícita à famosa canção de Flávio José. E eu quero que você aproveite esses primeiros instantes para contar um pouco para os paraibanos, para os pouquíssimos paraibanos que não sabem quem é Padre Albeni, um pouquinho da sua trajetória. Eu sou Albeni Paulo Galdino, nasci na cidade de Patos, filho de um padeiro. E Dona Rita, minha mãe, dona de casa. Meu pai era alcoólatra. E como diz a música de Flávio José, não se aveste não, você chega lá. Eu, quando tinha 10 anos de idade, era balaeiro. E eu estou aqui ao lado de Leonardo Gadelha, uma das expressões nacional. Foi vereador, foi vice-prefeito de Souza, deputado estadual, deputado federal, presidente nacional do INSS e consultor do Congresso Nacional, passado por concurso. Não se aveste, não. Você vai chegar lá. Acredite. Acredite que você chega lá. Todo mundo é capaz. Você pode. Como disse Flávio José, o rei de Monteiro, que uma cidade que tem grandes artistas. Flávio José é um nome nacional e eu quero dizer, Leonardo Gadelha, que é um prazer. Eu sou um jornalista, comecei um programa de rádio em 1973. Você não tinha nem projeto de vida. Quando eu conheci seu pai em Patos. Então, eu comecei numa rádio, na Rádio Espinhal de Patos, com um programa religioso. Eu era seminarista, entrei no seminário em 1969 e saí... Aqui você já está desvendando o primeiro segredo, né? O primeiro mistério. Por que todo mundo lhe conhece como Padre Albeni? Você era seminarista. Eu entrei no seminário em 1969. Tem vários amigos meus que estavam no seminário, eu tinha 26 amigos no seminário, mas só eu saí com esse nome de padre, os outros se ordenaram e tal. Muitos padres famosos em João Pessoa, em Campina, de Patos, Souza, foram meus contemporâneos no seminário. Eu passei 8 anos lá. Eu entrei em 69 e saí em 77.
Mas o meu nome de Padre Albeni, eu tinha um programa na rádio Espinhara de Patos, que era da igreja. Dom Expedito, que era o bispo, me deu um programa religioso e eu chamava o programa do Padim, e até hoje é Padre Albeni. Ah, que bacana. E você conta, Padre, que começou a sua carreira profissional em 73, na Rádio Espinharas em Patos. E essa era justamente a minha próxima pergunta. Eu falei na introdução que você é uma testemunha ocular dos principais fatos que permearam a história da Paraíba nesses últimos 50 anos. Eu queria que você começasse traçando um paralelo entre a Paraíba de 1973, a Paraíba de 1974, 50 anos atrás, e a Paraíba agora de 2024. Quais as diferenças? É claro que a gente tem algumas diferenças óbvias, o crescimento, o surgimento de novas tendências, mas do ponto de vista da mentalidade, você via um estado mais provinciano e agora você vê um estado mais aberto para o mundo. Aspectos que você gostaria de destacar, que traçam uma diferença muito nítida entre a Paraíba do seu início de carreira, 73, 74, 50 anos atrás, e a Paraíba agora de 2024. A diferença é porque antigamente as lideranças mandavam. Aí veio a democracia e lá em Patos, em 1930, as pessoas iam votar, era num livro grande, e Miguel Sattler, o pai do ex-governador Miguel Sattler, chegava Leonardo Gadelha, aí dizia, Leonardo Gadelha. Aí o chefe lá votava no candidato a governador, a senador. Aí teve um cara que perguntou, doutor Miguel Sattler, eu votei em quem se o voto é secreto? Então, antigamente, as lideranças tinham esse poder de mandar. Hoje não, todo mundo é igual. Hoje todo mundo manda, todo mundo. O mais simples pode ser eleito vereador, pode ser eleito prefeito, pode ser eleito deputado estadual. Lula, que foi eleito presidente por 3 vezes, não tem curso de faculdade, não tem um curso superior, um líder pobre, pode chegar. No meu tempo, quando começou, as pessoas mandavam, por exemplo, o seu avô, Zé Gadelha, na cidade de Souza e na Grande Souza, ele determinava quem eram os candidatos a prefeito, como tem em Patos, em Guarabira. No Brasil inteiro era assim, os líderes mandavam. Hoje não, tem convenção, tem direito, tem muitas coisas que não tinha antigamente. O mundo de ontem é totalmente diferente de hoje. É totalmente diferente nesse sentido, da força, da liderança local. Hoje você vê... Por exemplo, foi um prefeito eleito, era Gari da cidade dele. Um motorista da ambulância foi eleito prefeito. Então, tudo isso é a mudança, é o comportamento e depois do telefone celular. O mundo é hoje depois do telefone celular. Você que é um rapaz estudioso e anda o mundo todo, o Oriente Médio caiu aquela ditadura pelo telefone celular. O telefone celular hoje é que domina o mundo. Então, o que ontem acontecia, hoje não acontece mais. Ô, Padre, e essa mobilidade, você fala muito dessa mudança que eu acho que é muito benéfica para a sociedade, né? De surgirem novas lideranças e você não ter que dar sequência a uma casta, a permitir que aquele modelo seja perpetuado. Mas você também vê essa ascensão na iniciativa privada, você vê a troca do dinheiro, porque essa é uma característica muito dos países em desenvolvimento. O dinheiro troca de mãos com muita facilidade. Aqui na Paraíba, você que também cobriu a vida social, para além da vida política, você também cobriu a vida socioeconômica do Estado. Você vê essa mudança de capital, ele mudando de mãos? Mudando. Vou contar um exemplo que é contado no mundo inteiro. Um cara trabalhava 15 anos numa empresa. Aí descobriu que um jovem inteligente como você, Leonardo, entrou na empresa e ganhava mais do que ele. Aí que foi falar com o patrão. Patrão, eu estou aqui há 15 anos, honesto, trabalhador, e estou ganhando um salário mínimo. Leonardo chegou e está ganhando 2 salários mínimos. Ele só espera um pouquinho. Vai lá na esquina, eu quero agora fornecer sobremesa para os meus funcionários. Tem 500 funcionários na minha empresa, na nossa empresa, e eu quero a sobremesa a todo mundo. Tem uma quitanda ali, vai lá saber qual as frutas que tem. O cara foi lá, botou só, olha, lá tem melancia, tem mamão, tem abacaxi, tem banana. Somente. Chama o outro caiu, o cara, o Leonardo. Chama o Leonardo. Leonardo, vem cá, minha filha. Eu quero que você vá lá na quitanda, eu quero dar sobremesa aos meus funcionários. Vá lá ver o que você pode fazer por mim. O cara voltou, meia hora depois, doutor, eu encontrei o abacaxi, ele já entrega cortadazinha, a banana vem com mel, e quanto é a quantidade maior, vai diminuindo o preço. Então, ele entrega aqui a facilidade. Ele olhou para o outro e disse, está vendo? É a facilidade de você, o mundo moderno nas empresas. Por exemplo, o jornalista hoje, antigamente você se formava na faculdade, ainda hoje é assim, mas você às vezes não tem criatividade, você tem ódio. Por exemplo, eu tenho um programa de televisão, eu chamava minha produtora, ou minha filha, vamos convidar fulano, mas seu padre, ele é de direita. Seu padre, ele não... Minha filha, você é para julgar as pessoas ou para julgar?
Entendeu? As pessoas julgavam demais as pessoas. Hoje, a facilidade, vocês pegam. Quer saber quem é Padre Albeni? Vai na internet, você, em 2 segundos, não dizia nem o currículo, você sabe quem é a pessoa. Então, essa facilidade na sociedade, pessoas que antes era chique, via na coluna social, hoje estão quebradas, perderam o patrimônio, não tem mais o poder de convencer as pessoas, se aposentarem, quando você se aposenta, você morre, praticamente morre, entra no limbo. Então, a sociedade muda com a facilidade. Isso tanto aqui, como na Sibéria, como nos Estados Unidos, em qualquer lugar onde tem ser humano. Então dá para falar que essa mudança de mentalidade ocorreu em todos os campos. Na administração pública, na prática política eleitoral, mas também na iniciativa privada. É por isso que houve essa mudança de Exatamente, uma nova mentalidade dos paraibanos. Das pessoas. Então, dando sequência a esse raciocínio, a gente falou de tudo que aconteceu de quando você iniciou tua trajetória, em 73, 74 até aqui, já se vão uns 50 anos. Eu queria que você fizesse... Mas eu digo isso muitas vezes, eu fico velho. mas eu acho que essa experiência mostra para quem estiver nos assistindo pela primeira vez a riqueza da convivência contigo. Isso eu falo, não é missa de corpo presente, para usar um trocadilho meio infausto, não é missa de corpo presente com o padre, porque é realmente uma experiência muito rica. Você é uma testemunha ocular de alguns dos principais fatos da história política, da história socioeconômica da Paraíba. Isso é uma riqueza muito grande. Eu participei... Então, a gente bebe na fonte, né? Eu vou conversar com você. Eu nunca contei essa história a você, Leonardo. Eu sou fã, depois de Wilson Braga, que já está no céu, o político que eu quero mais bem é Marconi Gadelho, o pai dele. Obrigado. Então, o Marconi Gadelho era do MDB antigamente. Marconi era a tribuna do Congresso. Quando Marconi falava na Câmara Federal, o Brasil parava para ouvir Marconi Gadelho no jornal, na rádio. Qual é o que é de 7 horas? A Voz do Brasil. Quando Marconi falava, as pessoas se cantavam em Brasília. Ele era deputado federal do MDB, ele e Paulo Brossard, quando falava, parava o país para ouvir as palavras bonitas, a força de Marconi Gadelha. E eu era do MDB de Marconi Gadelha, do MDB. Eu era muito jovem. Em 82, Braga trouxe Marconi Gadelha do MDB e botou Marconi Gadelha candidato a senador no PDS. Eu era do grupo de Marconi Gadelha, era doutor Olavo Nobre de Patos, um bocado de gente, Rui não sei o quê, e eu era um rapaz novo. Então, o que acontece? Marconi Gadelha veio para ser o senador do governo de Wilson Braga. Braga se elegeu nos 150 mil votos de governador e Marconi foi o senador que repercutiu no Brasil inteiro, valorizando a chapa de Wilson Braga em 1982. Eu já participava disso, eu era gerente do Correio da Paraíba em Patos, da Sucursal, e Braga me encontrava, ele dizia, padre, você vai trabalhar comigo? Naquela época, o Correio da Paraíba apoiava o Wilson Braga para governador. Os jornais saíam de João Pessoa de 4 da manhã para Patos, e na caminhonete, Teotônio Neto mandava as fotografias, o material de propaganda do Wilson Braga. E eu votando em Maris, eu era marizista doente, era obrigado a entregar no partido lá de Wilson Braga. E Braga, como era repórter, entrevistava todo mundo, Braga sempre foi votado na região de Patos ali, como deputado federal, como seu pai, Marconi Gadelha. E Braga dizia, padre, você ainda vai trabalhar comigo. Eu não dou nada, deputado. Eu sou do MDB. Naquele tempo você era do MDB mesmo. Tinha partido. Wilson Braga ganhou a eleição. Eu perdi o emprego no Correio da Paraíba. Foi demitido um bocado de gente. E meses depois, eu estava na Praça da Independência fazendo leilão para sobreviver. O Braga passou, o Wilson Braga, que é o meu ídolo, meu líder. Estou aqui ao lado de Leonardo Gadelha por isso, Braga. Estou bem na vida por causa disso, Braga. A minha família está bem por causa disso, Braga. Eu sou eternamente grato. Nunca vou deixar cair a bandeira disso, Braga. Aí Braga passou e viu minha voz. Você é o padre lá de Patos. Quando eu terminei o leilão, Braga disse, está fazendo o que da vida, padre? Eu digo, desempregado, governador. Fui até vender seguro na Sul-América. Aí ele disse, você vai trabalhar comigo. Eu não disse a você que você trabalhava comigo um dia. Eu ganhei a eleição. Você perdeu, você vai ser meu assessor. Mas naquele tempo, em 82, as pessoas tinham fidelidade ao seu partido, ao seu posicionamento. Aos governadores de Braga, eu não posso ser assessor seu, porque eu sou de Maris, eu votei em Maris. Não, você vai trabalhar comigo. Eu disse, governador, eu sou do outro lado de Maris. Ele disse, vai trabalhar comigo, vai ser meu assessor. Preciso de uma pessoa como você que conhece os políticos do sertão. Amanhã, às 5 horas na Granja. Braga acordava muito cedo. Amanhã, esteja na Granja às 5 da manhã. Aí deu 2 passos. Eu disse, governador, ele voltou, disse,
peraí, eu vou ser o quê do senhor? Ele disse, assessor. 5 horas na granja é para ser leiteiro, né, governador? Então todo mundo ao redor do governador achou graça e tal. Aí começou a afinidade desse momento com o Wilson Braga. E seu pai me ajudou muito, que seu pai era no Senado Federal, tem umas histórias. Vou contar a história de Marconi Gadelha. Marconi Gadelha é líder do presidente da República, José Sarney. E naquele tempo, o líder do Senado e da Câmara falava com o presidente da República todo dia, para ver as pautas do dia. As pautas do dia. Depois você peça para eu contar a história de seu tio, que era deputado da Paraíba e era líder do governo. Então o Marconi falava todo dia com o presidente Sarney. Teve um prefeito aqui na Paraíba, numa cidade chamada... Daqui a pouco é o nome da cidadezinha. Ele era dentista, não era dentista, era aquele cara que arranca dente sem ser dentista, como é o nome? Tem um nome lá. Pronto. Aí, doutorzinho o nome do cara, hein? Tinha um programa que só quem podia resolver era o presidente da República. Era um problema do Banco do Brasil, lá na cidade dele. Aí, Marconi Gadelha leva o prefeito falar com o presidente Sarney. Chega lá, aquelas fotos de praxe com o prefeito lá do interior, na Paraíba e tal. Marconi se senta com o presidente Sarney e passou 1 hora falando sobre o Papa João Paulo II, a primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, e o presidente dos Estados Unidos, era Reagan. O que era assunto? A queda do Muro de Berlim. O prefeito analfabeto, ele não sabia o que eles estavam conversando. Não sabia nada. Marconi Gadelha, que é muito inteligente, fala várias línguas, e é muito lido e viaja muito. Sarney sugando a inteligência de Marconi Gadelha sobre o problema mundial. Naquela época caiu o Muro de Berlim, caiu o comunismo. E quando terminou a história, o prefeito saiu, o cara perguntou, e é isso? Eu não sei de nada. A conversa era tão alta que o prefeito lá do interior. Então essas histórias que eu vivi, que eu participei, que eu sei, que nunca vou botar no livro. Aí pergunta, pai, por que você não bota no livro? Porque se eu botar o que eu sei, eu vou pra cadeia. Não, eu serei assassinado antes do livro ser publicado. Muito bom, pai. Padre, esse próximo quadro aqui, ele faz uma referência explícita àquele que talvez seja o maior escritor, para muitos, o maior escritor paraibano de todos os tempos, Augusto dos Anjos. Eu chamo de Reflexões Augustas para Filhos do Carbono e do Amonico, que é uma passagem bem famosa de uma das obras do poema Eu. Então eu vou te perguntar primeiro qual é a tua última quimera, ou seja, quais são os teus planos imediatos, aí tua utopia, o que você está construindo agora para os próximos meses e anos. E depois, uma mais polêmica, também proposta de Augusto dos Anjos, qual foi a mão que te afagou antes de apedrejar? Você vai contar pra gente alguma grande decepção, que pode ter sido com uma pessoa, pode ter sido com uma situação, pode ter sido com teu próprio estado, com o teu próprio país. Mas antes vamos começar pela parte boa. Qual que é a tua quimera, os teus projetos aí pra frente? Eu saí da televisão Master, eu passei 15 anos, fui fundador da TV Master, trabalhei na Arapuã, eu trabalhei em todos os programas de maior audiência na Paraíba. Eu tenho esse privilégio, não é vaidade, não é orgulho. Eu sempre fui a maior audiência onde eu trabalhava. Aí eu cansei de rádio, televisão, jornal, escrevo para umas revistas, para uns órgãos que me pedem para eu escrever. Meu projeto agora, eu estou criando um podcast chamado Padre Albeni de Todos os Lados. Então, eu vou participar de todo mundo, vai participar desse meu projeto. Cada deputado federal, cada senador vai mandar de 2 em 2 dias um resumo do que ele fez para eu publicar. Se quiser pagar, paga. Se não quiser, né, eu já tenho que ver. Então, vai ser esse meu projeto. A quimera, eu já fui muito decepcionado. Ora, Jesus Cristo foi o mais sábio do mundo, de uma soberba de sabedoria, o homem que previa tudo. Escolheu 12 amigos, e entre esses 12 apóstolos, que era amigo dele, chamado apóstolo, 3 traíram. Quando eu tenho um amigo, Leonardo Gadelha, eu chego numa loja e compro um computador, a última geração, às vezes vem com defeito. Imagina um ser humano. Os meus amigos, eles têm como eu, inveja, raiva, rancor, mal-estar, tem dia que fala, tem dia que dá um bom dia. Isso é do ser humano, ninguém é perfeito. Eu já fui muito traído, muito sacana. Por exemplo, eu teve um amigo meu, eu vou dizer nome jamais, porque a família, ele não é essas coisas todas não, mas a família dele é maravilhosa. Eu dei um emprego a ele no governo do estado. Dei uma casa a ele no governo do estado, Dom Braga. Eu aumentei o salário dele. Eu vou confessar aqui um crime. Ele tinha um processo e eu rasguei o processo dele. Lá não tinha computador. E ele falava mal de mim em todo canto. Mas é do ser humano, concorda? A minha mãe, Dona Rita, que está no céu, lá em casa são 8 irmãos. Eu nomeei 7 no governo. 7.
A minha última irmã, eu no meio da prefeitura, aí quando o prefeito entrou, tirou. Aí minha mãe dizia, olha, tá, uma irmã desempregada, ela esquecia que tem 7 empregados e o marido dela que é meu pai. Mas é do ser humano. O ser humano é cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de rancor. Não é verdade? Então isso é normal. Fui muito traído e espero que esquecer essas coisas ruins. Então nessa nossa reflexão augusta de hoje, a mão que afaga realmente é a mesma que a pedreira. Desde que mundo é assim. Seu pai, que nunca teve maldade, nunca teve... seu pai era um homem puro, ainda hoje é puro, é um homem de melhor qualidade. Já sacanearam ele. Eu vi uma entrevista de um jornalista lá de Souza falando coisa de Marconi que o pior homem do mundo não faria com Marconi Gadelha. Então, isso faz parte da vida, né? Isso... A gente que milita politicamente acaba desenvolvendo essa carapaça, né? Você tem que ter o couro grosso mesmo para aguentar. Mas realmente muitas vezes é doloroso. Você que é político desde que nasceu e hoje trabalha no Congresso Nacional, é consultor do Congresso por concurso. Você sabe que ali dentro é a casa da traição, né? Para sobreviver. Porque muitas vezes você... Mas padre, o fulano e tal tá falando mal de fulano. Padre, traiu. É a sobrevivência, é o contra-cheque. A maldição do mundo é o contra-cheque. O homem vende a alma, Satanás, trai a família, trai os amigos pelo maldito contra-cheque para se manter no poder. É a moeda mais pesada e mais quente do mundo, é o contra-cheque. Já que a gente está nessa parte mais flamante aqui da nossa conversa, eu vou chamar o próximo quadro, que é o Extremo Oriental, que faz uma menção óbvia ao fato de que a Paraíba é a esquina das Américas, João Pessoa é a esquina das Américas, o ponto mais oriental do continente americano. Mas quando eu estou chamando de extremo oriental, eu quero falar dessa coisa muito sanguínea, muito figadal que a gente está tendo ultimamente na política paraibana, na política brasileira, mas também não só no campo político, acho que nas próprias relações pessoais, a gente tem visto muitas famílias se digladiando. E eu queria que você contasse, e aí fica absolutamente ao seu talento, se você quer falar de um fato da política da Paraíba, se você quer falar de algo que você viu acontecer, uma passagem polêmica da história da Paraíba, da sua história pessoal, de algo que você viu que a gente possa encaixar aqui no Extremo Oriental. Todo dia a gente vê fatos impressionantes. Por exemplo, eu tinha um amigo que trabalhou 9 anos numa empresa e saiu na justiça. Para ganhar mísero 50 mil, 70 mil reais, tem que dividir com o advogado. Eu já vi deputados que foram eleitos, ele só entrou com a voz e traiu o seu benefício. A gente, em política, isso é normal. A traição, a sacanagem. Por exemplo, nessa última eleição de prefeito, foi vomitado ódios que ninguém esperava ter. Mágoas, rancores horríveis de políticos que vivem o dia a dia procurando defeito nos outros. Se olhe, faça o espelho da sua consciência, da sua própria consciência. Você também seria capaz de aguentar o que outros... Vou dar um exemplo aqui de Cícero Lucena. Ninguém apanhou mais do que Cícero Lucena nos últimos 50 anos na política paraibana. Perseguiram a mulher dele, foi presa, filha, tudo. E a população viu isso e deu a ele um mandato de volta. Então, a população, às vezes nós jornalistas, fazemos papel de pitbull, de morder os outros para agradar quem paga. Tem um colega viu essa semana almoçando comigo e disse: cada um tem seus clientes, padre, cada um tem seus clientes. É uma frase deselegante, mas é essencial. Você me paga, eu tenho que agradar. Então, tem colegas meus jornalistas que são uns pitbulls. E, por exemplo, quem mata o pitbull é o patrão. Porque ele morde o filho do dono, às vezes morde o dono. Não seja pitbull de ninguém. Tanto você candidato a governador, a presidente da República, a deputado, não traia, porque a população tem uns olhos de lince e vê lá de fundo. A população é inteligente. Não pensa só você é inteligente. Você é político, você que é jornalista, entendeu? Você que é médico, que engana as pessoas. Sempre tem um exemplo. Tem exemplo aqui desse médico, doutor Fernando, que era meu amigo pessoal, com as crianças. Todas as maldades, todas as impurezas serão depuradas e aparecem. Eu vou chamar depois alguém da imprensa para a gente dar sequência a essa discussão, mas você usou uma figura de linguagem que quem usou foi o ex-primeiro-ministro inglês, Tony Blair. Ele disse certa vez que a imprensa agia como uma matilha de lobos. Você falou em cães pitbulls, mas que um dava o primeiro bote, depois os outros vinham e atacavam. Acho que essa é uma reflexão bacana para a gente fazer em outros podcasts, em outros episódios. A imprensa brasileira era esses pitbulls contra o presidente americano. Teve jornalista que chorou porque o outro ganhou.
Você viu isso na televisão, né? Teve jornalista que chorou porque o Trump ganhou. A gente também pode discutir muito isso daí, tá? Tem muita pauta. Padre, agora a gente vai começar uma parte um pouco mais suave. Acho que falamos muito sobre polêmica, sobre assuntos um pouco indigestos. Vamos falar agora de algo mais agradável. Eu quero lembrar da famosa canção Eternizada na voz de Elba Ramalho. Não é de Elba a letra, é de Dominguinhos, do vizinho nordestino, não paraibano, mas ficou eternizada na voz de Elba, que fala do aconchego. E eu queria que você dissesse qual é o seu aconchego aqui na Paraíba, qual é aquele local em que você chega e você diz, aqui eu estou nos braços da paz. Eu nasci em Patos. A minha mãe é de Catingueira e meu pai de São Mamed. Então eu nasci em um meio, entre Catingueira e São Mamed. Mas eu amo João Pessoa. João Pessoa me deu a minha própria vida. Mas eu sou apaixonado por João Pessoa. Eu sou louco por João Pessoa. Eu chego nos melhores restaurantes, todos me chamam para sentar à mesa. Eu vou nas favelas e todo mundo me chama para tomar um copo d'água na sua casa. Eu chego em qualquer lugar, eu sou bem tratado por todo mundo. O rapaz que olha o carro, oi, seu padre, deixa o carro que eu olho. Então, eu sou uma pessoa amada por essa cidade. Eu tenho uma obrigação de amar essa cidade por inteiro. Essa cidade, Leonardo Gadelha, me deu tudo. Me deu uma família, me deu filho, me deu neto, me deu amizade, me deu comendas. Eu recebi a maior medalha da Assembleia Legislativa, eu ganhei a maior medalha da Câmara Municipal, eu recebi o título de cidadão pessoense. Então, eu devo muito a João Pessoa. Eu sou apaixonado por João Pessoa. Então, apesar do seu amor, das suas raízes na Morada do Sol, o seu aconchego é João Pessoa. Aqui eu não saio. Me convidaram muitos para morar em Brasília, como assessor de senador, de deputado, de ministro, mas daqui eu não saio. Aqui eu sou o rei da cocada preta. Lá em Brasília, eu sou o homem invisível. Aqui eu não consigo passar numa escada, numa esquina, que não seja... Oi, Padre Domingos, como é que vai? Tudo bom? Então, eu sou apaixonado pela cidade de João Pessoa. Agora, só para não perder a piada, você sabe que fora da Paraíba muita gente pensa que Elba Ramalho e Zé Ramalho são parentes, são da mesma família. Nada. Não tem nenhuma ligação, uma de Conceição, outra de Brejo do Cruz, ali em Catolé do Rocha, da região de Catolé. Mas só para não perder a piada, para a gente ficar na família Ramalho, eu queria te perguntar sobre o seu avô Rai. Tem uma música famosa de Zé Ramalho, que é o Avô Raimundo, pouca gente sabe disso. Pensa que a avô Rai é uma entidade, mas a avô Rai é o avô Raimundo dele. E ele já deu várias entrevistas falando que essa foi a grande referência da vida dele. Eu queria saber quem foi o teu avô Rai, quem foi tua grande referência. Eu fui pro lançamento do livro de Zé Ramalho em 1978, na terra dele. Eu, Ramalho Leite, Valdir dos Santos Lima, né, políticos, e eu fui para essa festa lá na cidade dele de Brejo do Cruz. Acaba desse pai, tu é velho, puta que pariu. Em 78 já tava no lançamento de Zé Ramalho lá no lançamento do LP, naquele tempo era LP. O meu avô Rai, a quem eu devo muito, como todo mundo sabe, que é o Wilson Braga. Então, esse é meu ídolo, grande referência. Minha referência é o Wilson Braga. Eu tenho um carinho especial, eu tenho, ainda hoje, eu guardo, vou manter enquanto vivo puder, a bandeira do Wilson Braga, jamais será esquecido do Wilson Braga. Ele me deu um empurrão e eu peguei no arranco. Ele deu emprego a todo mundo, 55 mil pessoas. Ele deu a 55 mil pessoas e o caba disse, o único que agradece é tu, padre. Eu agradeço porque eu estou na rádio, estou na televisão, estou na imprensa, mas muitos ainda agradecem o Wilson Braga. Acho que vale a pena até fazer uma menção a esse fato que o padre tá citando, porque muita gente não sabe. Quando a Constituição de 88 foi promulgada, 5 de outubro de 88, e um ano depois a Constituição Estadual, ela deu estabilidade para todo mundo que estava no serviço público. Exato. E que tinha sido nomeado até 5 anos antes. Então, se você tinha entrado no Serviço Público Federal até 5 de outubro de 83, você foi efetivado. Se você tinha sido nomeado no Serviço Público até a data de promulgação, 5 anos antes da promulgação da Constituição Estadual, você foi efetivado aqui na Paraíba. E o governador era o Wilson Braga. Então, há uma quantidade imensa de servidores públicos paraibanos que foram efetivados por Wilson, tal qual você está mencionando aí. Eu sou grato ao Wilson Braga. Eu tenho uma fotografia que quem tirou essa fotografia foi Ronaldinho Cunha Lima. Ronaldo Cunha Lima, filho. O Wilson Braga foi dar uma entrevista na Arapuã. Eu trabalhava nessa época, não sei, eu não guardo data, não. E estava lá o Wilson Braga dando uma entrevista. Eu trabalhava com o Giovanni Meirelles na Rádio Arapuã, quando se instalou a TV Arapuã. Fui eu e Giovanni Meirelles e eu que inauguramos a TV Arapuã. E o Wilson Braga estava dando uma entrevista. E eu dei um beijo na testa de Wilson Braga. E o Ronaldinho Cunha Lima eternizou essa fotografia pro resto da minha vida. Dando sequência a essa parte mais
sentimental, que diz respeito a esse nosso sentimento de paraibanidade. Eu queria te perguntar qual é a tua palavra paraibana preferida? Algo que a gente diz aqui no nosso dia a dia, uma expressão que a gente usa corriqueiramente aqui na Paraíba e que é a tua favorita. Só vale expressão local, do nosso dialeto paraibanês. Oxente. Oxente é a tua preferida, essa interjeição. Oxente, padre, já chegasse. Oxente, padre, já vai embora. Oxente, padre, que gravata bonita. Oxente, padre, que roupa elegante. Oxente, padre, é sempre... Quando é comigo, é com qualquer pessoa. Oxente Zé, oxente Dona Maria, oxente é nosso clichê. É a nossa interjeição que dá a cara para o Paraibano. Eu me lembro que eu estava com o Eduardo Carlos, dono da TV Cabranco, e ele disse, oxente, o dono da televisão Cabranco chamava oxente. Ele nasceu em Campina Grande. Nada mais normal. Nada mais normal do que você chamar oxente. Eu acho que é nosso... Vale a versão reduzida, né? Que eu falo muito oxe. Oxe vale também. Vale? Ou tem que ser a completa? Não é completa, oxente. Então tá certo. Oxente é a mesma coisa. É a mesma coisa. Vale a versão reduzida e a versão completa. Exatamente. Essa é o nosso símbolo de linguagem da Paraíba. É bonito isso que é pra chamar. Eu acho lindo. E todas as pessoas, isso é um orgulho que a gente tem que ter, né? Essas nossas expressões, aquilo que a gente usa no dia a dia, aquilo que a gente faz é muito admirado. Muitas vezes as pessoas têm vergonha. É curioso ver, é algo que tem se perdido ao longo da história, o hábito dos paraibanos de chamar os pais por painho, a mãe de manhã, e isso tem se perdido com as gerações mais novas. Mas é curioso como o resto do país acha isso muito bonito, de um respeito, de uma reverência por quem cuidou de você, do seu pai, do seu, demonstra muito carinho, né? Denota muito carinho. Quando chega, por exemplo, chega alguém na sua casa e chama, Maninha. No sul do país não tem isso. Não tem. E aqui, para ser. A gente precisa ser realista, é algo que está se perdendo. Está se perdendo. As gerações mais novas. Tem filhos muito por influência. Pelo nome. É verdade. Não chamar pai, nem painha, nem manhã, chama pelo nome. Eu não admito isso. Tem que se chamar como nós aqui do interior. Ô, padre, e a gente fez. Eu acabei de te perguntar sobre a tua palavra preferida, aquilo que acho que mais verbaliza o sentimento de paraibanidade, mas eu queria também te perguntar sobre um costume. Qual é um costume tipicamente paraibano, do qual você tem muito orgulho, que você gosta de exercitar, ou que você gosta de ver outros exercitando, um costume paraibano que nos diferencia? É a comida. Por exemplo, nós aqui gostamos do cuscuz, não é verdade? A minha mulher disse aqui, eu gosto de cuscuz, até cuscuz com cuscuz. Cuscuz com cuscuz. Então, por exemplo, comer uma boa buchada, comer um bode, chegar no restaurante, pedir um tira-gosto típico da paz, torresmo, essas coisas que tá voltando. Você chegasse e pedir um bolo desse aqui. Eu fiz tudo para te agradar, que tem pé de moleque, tareco, mariola, pastel de açúcar. Eu sou diabético, só posso ter que comer. Eu agradeço muito, levar para casa. Agora, por exemplo, você chegar num canto e pedir um copo de café e um bolo desse, entendeu? Comer um tareco e mariola, que muita gente não sabe o que é um tareco. É um tareco. Tareco. Uma mariola, que é um docinho. Mariola tinha muito na minha infância em Sousa, mas era muito frequente, muito comum. Por exemplo, agora o deputado Tovar criou um projeto de lei criando isso aqui como patrimônio, o arroz... E eu quero até fazer um desagravo em favor de Tovar, porque muita gente ridicularizou esse projeto e é um projeto dos mais importantes. Você sabe que você chega naquelas regiões famosas de vinho da França e aquilo está tudo denominado. Você só pode chamar um vinho de champanhe, o espumante de champanhe, quando ele é produzido na região de Champagne, na França. Você só pode chamar de Bordeaux se ele foi produzido na região de Bordeaux. Você cria uma identidade, a gente tentou fazer isso quando eu fui vice-prefeito de Sousa, a gente tentou fazer isso com o coco de Sousa. Porque é muito comum, padre, você chegar em Brasília, você chegar em São Paulo e ver aquelas faixas, água de coco de Sousa. E na maior parte das vezes não é verdade. Então a gente queria criar aquele selo de origem. De qualidade. Mostrando que aquilo realmente procedia daquela região. E quando o Tovar propôs isso, eu sei que muita gente levou na galhofa. Mas o que ele estava fazendo está em linha com o que se faz no mundo inteiro. Você criar essa identificação, porque é cultural. O pão de queijo que se faz no Brasil inteiro, mas que todo mundo associa a Minas Gerais. Tem lei, a mesma coisa da lei que Tovar fez, tem essa. Alguns ridiculariza, mas... Tudo quando você faz em nome da sua região, em nome da sua história, é importante. Eu quero dizer, eu todo dia dou entrevista aos podcasts, à televisão, à rádio, meus colegas me chamam sempre. Mas o que eu estou mais preocupado é aqui, que eu tenho a acompanhar o nível do entrevistador. O nível aqui, como diz Zé Marão, o nível aqui é alto, então estou com muito cuidado para não sair do nível dos homens mais inteligentes da Paraíba. A gente vai jogar confete, porque eu vou reiterar o que eu disse no início da nossa conversa. É uma testemunha de fatos
importantíssimos da história da Paraíba. Esses últimos, se você pediu para não falar mais, essa última metade de século tem o Padre Albenim em todos os lugares. Ele tinha tem o dom da ubiquidade, estava em todos os lugares, acompanhou tudo, dos acontecimentos políticos, acontecimentos sociais, econômicos. Esse homem é testemunha de tudo, é realmente uma alegria poder beber na fonte, né? Conversar com alguém que acompanhou tanto esse desenvolvimento paraibano nesses anos. Eu mandei para seu pai ontem, aqui eu tenho um carinho especial, quando seu pai foi candidato a senador em 1986... 82. Não, senador. Foi governador em 86. E Braga senador, que ambos perderam a eleição. Eu vou até contar uma história. Eu estava com o Wilson Braga e Sarney, que foi amigo do Wilson Braga há muitos anos, e quando terminou a eleição, Sarney ligou para o Wilson Braga. Era de partido diferente, mas eram amigos. Aí o Wilson Braga perguntou, Sarney perguntou, Sarney era o presidente. Wilson, o cego, ele chamava de cego. O que foi isso aí que você e Marconi perderam, Sazar? Perdeu para Lira, né? O Braga perdeu para Lira e Buriti, que foi quem ganhou para governador. Então, como seu pai foi candidato a governador em 86, eu tinha uma máquina de filmar. Não existe mais. Não. Era moda na época. Hoje o telefone do celular faz tudo. Então eu filmava no avião, todo canto Marconi passava, eu filmava. Como hoje faz com as autoridades. Eu já faz isso 86 para cá, faz quantos anos? Bem uns 10 anos, né? Muito mais, já quase... Não, diga não, senão fica... Aí eu quase filmava o dia a dia de Marconi Gadelha. Aí um dia eu cheguei na casa, nós pousamos em Souza, no dia da eleição. Marconi foi votar em Souza, a terra dele, e eu desci de um avião com Marconi, com a câmera, e fui na casa de Dona Miriam. Dona Miriam era uma mulher elegante, uma lady lá em Souza, e eu ia muito na casa dela, e ela achava que eu era importante. Eu não ia dizer que não era, né? Ela me via como governador, tal, amigo dos filhos dela. Mas com essa estampa, aí dona Miriam achava que eu era muito importante. Aí eu disse, Dona Miriam, deixa eu fotografar, filmar a senhora aqui. Meu filho. Aí eu filmei Marconi Gadelha, dando um beijo da mãe, eu conversando com ela e tal. Aí eu guardei essa imagem, não sei quantos anos, e ontem eu mandei Marconi Gadelha, e Marconi em volta. Olha, lembro da minha idade, eu já tô velho. Você com essas imagens vai matar meu coração. Eu e minha mãe. Uma foto histórica dessa imagem que eu guardo muita história. Vou lhe contar um dia, o telefone do celular no carro, e liguei o afeto, o afago, como é bom. Eu querendo falar com o Leonardo Gadelhas, que vamos criar aqui a imagem. Aí mexi no telefone, caiu outro Leonardo da vida. Alô, fulano. Quando ele falou, vi que não era o meu desejo, era outra pessoa. Desde passo, não, liguei para você que estava com saudade, fazia tempo que eu não falava com você, eu quero muito bem a você, sou muito grato. E desliguei o telefone. Daqui a pouco a mulher dele ligou. Padre, o que você fez com fulano? Achou implante. Se emocionou. Porque ninguém liga para ele, porque tem saudade dele. O pessoal liga para pedir as coisas a ele. Quer dizer, como as pessoas têm carência de um afeto, de um agrado, dizer que você é bonito, que você é bom, que você é atencioso, que você é... Tudo isso, as pessoas precisam disso. O dia a dia, eu não falo mal de ninguém. Por isso que eu sobrevivo a tudo. Todo mundo tem capacidade, todo mundo é bom. Eu não falo mal de ninguém. Só faço ela... A minha mulher às vezes, você é... Eu digo, querida, como você tá linda. A mulher mais feia do mundo, mais dou um beijo. Ela sai satisfeita, concorda? Isso é um ser humano. Eu concordo na necessidade de elogiá-lo, que é uma grande esposa, eu conheço, uma grande mulher sua. Então, eu agrado as pessoas demais. Não preciso dela, eu já tenho que ver, mas é bom você, entendeu? Por exemplo, um dia eu dei um presente a uma criança, esse menino pediu o pai dele uma fotografia para dar um quartinho dele, um menino de 8 anos, porque eu dei um boneco a ele. Quer dizer, isso é bonito, ser amável com as pessoas e elogiar as pessoas. Eu gosto muito de fazer isso. Sem dúvida. Então a gente vai seguir nesse veio, porque a minha próxima intervenção quer saber de você, porque eu te falei que no começo um dos propósitos desse podcast é enaltecer as coisas boas da Paraíba. E a gente sabe que o exemplo arrasta. Paraibanos bem-sucedidos podem e devem servir de exemplo para paraibanos que estão começando agora. Então se você fosse indicar um paraibano para que vamos dizer que eu tivesse aqui o véu da ignorância, tivesse chegando à Paraíba agora com os olhos vendados, que era um paraibano que eu deveria seguir nas redes sociais, cujo trabalho eu deveria conhecer, que era um paraibano que você indica. Pode ser do campo do empreendedorismo, das artes, da ciência, dos esportes. Quem é um paraibano que merece ser conhecido pelos outros? Um que esteja vivo agora. E daqui a pouco eu vou te perguntar de alguém do passado. Tem muitos homens que merecem, mulheres que merecem. Por exemplo, tem um homem que é muito criticado, porque é invejado, é quem destrói o homem, Roberto Santiago. O que seria da cidade de João Pessoa sem um shopping Manaíra?
Onde você se encontrar com ar-condicionado, com gente bonita, com loja bonita, você não paga porra nenhuma, tá na mordomia, tudo de bom, encontrar os amigos, o Shopping Manaíra, Roberto Santiago. Se eu tivesse uma medalha, eu dava a Roberto Santiago. Lá tem 5.000 empregos, mais do que muitas prefeituras da Paraíba. Verdade. Só pede para João Pessoa e Campina Grande. 5.000 empregos Roberto Santiago dá. Essa é uma dica bacana, porque tem muita gente se mudando para Paraíba, esse é um fenômeno recente para viver aqui, e às vezes quer procurar uma referência, uma identidade na qual se inspirar. Você está dando aí uma grande dica, Roberto Santiago. Amigos, claro. Tem vários, em toda cidade tem. O Roberto Santiago é o maior da Paraíba, o empresário. Por exemplo, o dono do hospital Nossa Senhora das Neves, Dalmo, que tem um hospital fantástico. Por exemplo, Dr. Ito Kumamoto, Dalto Gadelha, lá em Souza, em Cajazeiras, ou em Campina Grande, que tem um dos maiores hospitais, atende a tudo. Em Patos, aqueles empresários como João Leuso. João Leuso tem uma faculdade que tem 11.000 alunos na minha cidade de Patos. 11.000 alunos, todo dia formando gente para a Paraíba. Aquela moça lá da cidade de Souza, da Cajazeiras, como é o nome dela? Dona da Faculdade de Santa Maria. Sheila é a sócia dela, tem uma faculdade. Tem gente importante na Paraíba. Tem um Cabem Souza que tem uma fábrica de doce que exporta para todo canto. A Paraíba é cheia de homens e mulheres empreendedoras. Encontrei uma mulher que ela faz calcinha e sutiã. E ela liberou toda a família, liberou da pobreza. Todos os filhos do genro, neto, tudo tem casa, tem carro, tem emprego nessa fábrica. Então, ela produz. São pessoas assim, como você diz, Leonel, pessoas são dotadas do Espírito Santo, dotadas da capacidade de produzir. Não tem, um empreguinho, me deu um empreguinho. Não, não me deu emprego. É a história do anzol. Me deu o anzol que eu vou pescar. Então, gente dessa qualidade que merece respeito. Eu tenho um amigo meu que eu trabalhei com ele 15 anos, Alex Filho, tem uma televisão fechada, a TV Master, é um exemplo. Aguentar o que ele vem aguentando é uma TV fechada. Todas as TVs do mundo estão passando dificuldade por causa do telefone celular. Social. E Alex sobrevive a isso. O João Gregório, que é uma grande figura, um homem que expandiu as suas rádios, sua televisão para a Paraíba inteira, são homens da Paraíba que merecem referência. Ô, padre, vamos fazer o mesmo exercício em relação ao passado. Há um tempo atrás, houve uma pesquisa para se escolher a maior personalidade paraibana da história. Eu não sei se você estava de acordo, se você acompanhou, mas para além disso, de ser a maior personalidade, se um jovem hoje quisesse fazer uma pesquisa acerca de um paraibano ilustre, de uma paraibana ilustre, de alguém que já viveu, já não está mais entre nós e que poderia servir de modelo de empreendedorismo, de modelo de inteligência, de cultura, de sabedoria. Quem você usaria como referência para esse jovem pesquisar? Por exemplo, na cidade de Guarabira tem um cidadão mais simples do mundo. Ele é de uma humildade. Se eu tivesse o poder que ele tem, eu andava de andor. É o homem da Guarabira, Ivanildo. Esse homem é rico aqui, em Londres, Nova York, em Tóquio, em Las Vegas. Mas é de uma humildade, ele investe os que ele ganha, os benefícios que ele ganha de dinheiro, ele investe nos funcionários dele, na empresa dele. É um exemplo. É um exemplo. É a maior empresa da região do Brejo, é a fábrica como é que chama? Frango, o Bom Frango. Então, toda cidade tem. Sim. Lá na cidade mais triste, mais pequenininha, Boa Ventura, tem sempre um empreendedor que se destaca. E a imprensa brasileira e a imprensa paraibana não dá destaque. Lamentavelmente. A Paraíba escolheu os grandes, por exemplo. Nós temos homens assim que são destaque. Ariano Suassuna, que nunca foi da Paraíba, nasceu só no Palácio, foi para Recife, quando o pai dele foi assassinado. Nós temos o poeta Augusto já escreveu um livro, não morava aqui, saiu muito cedo, decepcionado por causa do emprego no Liceu Paraibano, foi embora para Minas Gerais. Nós temos o de Pombal, o Celso Furtado, que nunca. As pessoas elogiam muito. Eu sempre pergunto, me mostre uma coisa que Celso Furtado trouxe à Paraíba. Eu entrevistei várias vezes, naquele tempo não tinha tanta facilidade. Me mostre uma biblioteca, que ele foi ministro, que ele trouxe à Paraíba. O que é o nome dele? Celso Furtado. Agora é o criador da Sudene, né? Sim, mas a Paraíba não, só fez roubar. Então, ele é um homem sério, mas usava a Sudene. O que foi que ele trouxe em benefício à Paraíba? Tem
muita história de alguém que gravita em torno dele, destaque, mas o que ele trouxe à Paraíba. Então, tem vários paraibanos assim que são eleitos, mas só porque tem um saudosista que gravita em torno de pessoas importantes. Nós tivemos realmente, ao longo da história, muitos paraibanos ocupando cargos de destaque, né? É uma curiosidade nossa da Paraíba, mas o único brasileiro que ocupou a presidência dos 3 poderes foi um paraibano, Epitácio Pessoa. E aí a gente tem... Morreu triste com a Paraíba. No desterro. No desterro. Ele foi triste porque a Zeba, naquele tempo, em 22, ele mandou o dinheiro fazer o Porto do Capim e roubaram o dinheiro do homem. Então, naquele já tinha roubalheira. Não se acaba nunca a roubalheira. Faz parte da índole do brasileiro. Então, ele era presidente da República e mandou dinheiro. Quando ele foi eleito, ele estava na Escócia. Naquele tempo não tinha a urna, não, como eu disse aqui. Doutor, em que eu votei? Voto secreto. Ele foi eleito pelo Café com Leite, lá em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ele estava na Suíça nesse tempo. Até a fábrica de uísque fez um uísque em homenagem dele. Presidente, eu tinha uma garrafa desse uísque. Antigo. Isso eu não sabia. Quando ele foi eleito presidente da República, ele estava em passeio à Suíça. A Suíça não, a Escócia. E esse uísque que eu tinha presente, eu dei de presente a Moacir Arcoverde. Então, o que acontece? Ele era um homem notável, assumiu todos os poderes, mas morreu sem vir a João Pessoa, sem vir a Paraíba, porque foi muito decepcionado com o dinheiro que ele mandou fazer o Porto do Capim e desviar o dinheiro dele. O padre ainda mantendo esse alto astral, eu brinquei no começo, e é verdade, você também é conhecido pela sua elegância. E tem um adágio popular que brinca que diz que bigode e terno branco só fica bem nos outros. Mas em Padre Albeni, bigode e terno branco ficam bem também. Eu quero saber o que além de bigode e terno branco fica bem no Padre Albeni. Conversar bem. Eu gosto de conversar com as pessoas elogiando os outros, falando coisa bonita, não vai. Padre Albeni, minha mãe está doente. Padre Albeni, meu pneu estourou. Padre Albeni, eu amanheci com o braço quebrado. Padre Albeni, eu tô isso assim. Vai pra puta que pariu. Eu não quero saber dos teus problemas, rapaz. Vamos viver bem. Vamos viver bem. Então eu gosto de conversa boa, alegre, feliz da vida. Eu gosto de conversar com categoria. Ficar bem comigo, tem que conversar sorrindo e elogiando as pessoas e falando coisas que Deus me deu. A vida não é para olhar o negativo. Você tem 2 coisas, tem o branco e o preto. Eu prefiro o branco. O preto é desgosto, maltrato, violência. Não, eu gosto das coisas boas. Então, cai bem bigode, conversa. Terno branco e uma boa conversa. E uma boa conversa. Oh, como é agradável. Tudo cai bem no Padre Albeni. Cai. Meu amigo, mais um quadro que eu chamo Casa de Zé Américo. Casa de Zé Américo é um dos nossos templos dedicados à cultura paraibana. Eu queria que você me falasse de uma manifestação cultural. Você falou já de como você aprecia a nossa culinária. Não sei se essa continua sendo a sua escolha, se você quer falar de outra coisa, de literatura, de música, ou mesmo de costumes, assim, uma manifestação cultural paraibana que você exaltaria aqui para quem está nos assistindo. Os nossos shows. Está muito escasso, né? Mas os nossos show popular, o show no plural é shows, né? Uhum. Então, por exemplo, essas manifestações vaquejada, esses cantores famosos, também aquele cantorzinho que toca uma sanfona, um triângulo, um zabumbo. A Santíssima Trindade do Forró, um triângulo, um zabumbo. Eu adoro aquilo quando você, um turista chega em João Pessoa, chega em Campinas, em Souza, em Patos, Cajazeiras, ele se encanta com o forró. Ali a própria essência da fidelidade e as histórias da sua terra. Aquele forrozinho gostoso. Eu gosto disso. Eu sou fã dessas coisas. Eu acho lindo, lindo. E sempre assisto. Quando me chamam, eu vou atrás do forrozinho. Bom demais. Padre, vamos já nos encaminhando para o final do nosso encontro. Tudo é muito rápido, passa muito rápido contigo. Eu queria que você fizesse aqui, traçasse um paralelo entre o estilo de liderança que você acompanhou nos anos 80, 90 e 2000 e aquilo que você projeta agora para frente. Você tem novos quadros surgindo na política da Paraíba. Então eu queria que você traçasse esse paralelo entre aquilo que você viu, como era o estilo. Você falou agora há pouco que você ainda viveu um pouco do coronelismo, isso já se dissipou, isso acabou se perdendo no tempo. E agora você tem uma nova geração de políticos chegando aí, gente com 20, com 30, com 40 anos no máximo, e que deve ocupar os principais espaços de poder nos próximos anos. Queria que você traçasse um paralelo entre esse estilo de liderança que está ficando para trás e esse que está nascendo agora. Esses jovens, por exemplo, o exemplo é o Hugo Mota, que vai ser presidente da Câmara Federal, é o primeiro paraibano
Você foi deputado federal várias vezes. É o primeiro paraibano a exercer a presidência da Câmara Federal. O Wilson Braga foi o primeiro secretário da Câmara. Mas o primeiro presidente da Câmara Federal na história vai ser o paraibano Hugo Mota. Essa juventude como você, Hugo Mota, muitos jovens estão aí destacando, chegando, o prefeito de Campina Grande. Essas pessoas têm condições de crescer porque o espaço é dela. Elas não guardam esses rancores que nós velhos temos. Você acha que essa é a grande diferença? É a grande diferença. Isso é no Brasil. Pessoal que não tem retrovisor. Não tem retrovisor. Aquele Pablo Massal lá de São Paulo, que cresce, que evolui, que produz. Então a população quer ver isso, Esse governador de São Paulo, essas pessoas que quebrou o retrovisor. Quero ver para frente. Você é capaz, você é forte, você tem tudo para ser. Esses jovens têm essa vantagem. Não te amarra, se dê favor, uma obrigação com fulano, não. Eles querem o bem para se perpetuar. E eu acredito muito em jovens como o Hugo Mota. Tem vários deputados jovens aí, o Messinho, o Murilo, jovem como você, que tem um futuro. Eu gostei de você me incluir nos jovens aí. Você é jovem. Satisfeito, eu gostei. Você tem quantos anos? 49. É um menino perto de mim, tem 67. Então, você já está na história. Você foi presidente nacional do INSS. Foi o primeiro paraibano a ter essa função importante. Está na história. Está lá seu retrato na galeria. Você, Leonardo Gadelha, foi o primeiro paraibano a ser presidente da maior instituição da América Latina, que é o autarquia do Brasil. Quantos funcionários, quantos dependentes do INSS? Olha, quando eu estava à frente do órgão, em 2017, eram 42 milhões de benefícios que eram manejados. Era uma Argentina, né? Argentina. É como se fosse um país do tamanho da Argentina. Por exemplo, no benefícios Brasil nós temos manejados 220 milhões. Você tinha quanto? 42 milhões de benefícios manejados. Pessoas que tinham relação, ou seja, aquelas que contribuem ou aquelas que recebem, a gente ia para quase 90 milhões de pessoas. Então você tem uma história bonita de vida e muito jovem, tem tudo pela frente. Espero que você seja candidato nas próximas eleições. Muito bom. Padre, agora eu tenho um quadro que eu chamo de prompt. Aí essa para a galera mais nova, para a juventude, prompt é o nome que se dá àquele comando que a gente bota nesses modelos de linguagem utilizados pela inteligência artificial. Então é mais ou menos como se a gente estivesse dando um comando para aquilo que a gente vai ver na Paraíba nos próximos anos. Então você é um cronista, você é um analista político, mas você também é um cronista social. Você faz uma crônica, uma leitura da vida em sociedade aqui na Paraíba. Eu quero saber o que você está projetando para a Paraíba para os próximos anos. Por onde é que você acha que a gente vai avançar? Muita gente fala nesse boom da construção civil, muita gente fala no boom do turismo. Você concorda com isso? Você vê outras possibilidades? O prompt da Paraíba, quando a gente der o comando do futuro do nosso estado, o que você está vendo aí para frente? O que você pensa? Por exemplo, a Constituição Civil da Paraíba está em destaque. Zé William me disse ontem à noite que João Pessoa não tem mais pedreiro, mestre de obra, acaba que aplica cerâmica, tem que pegar no interior, trazer o cara para... Porque tem obras demais. Você passa numa rua, tem uma casa, no outro dia derrubar a casa. Já tem um prédio de construção. O que você faz na construção civil em João Pessoa, Wagner Breckfeld, que é o presidente dos Comim, disse que está faltando mão de obra, porque tem obras demais. O que está faltando são nossos 3 senadores e os nossos 12 deputados federais acabar com essa briga e trazer investimento para Paraíba, como tem no Rio Grande do Norte, como tem no Ceará e tem em Pernambuco. Os nossos parlamentares, os nossos líderes, o governo do estado, distribuir a renda para as cidades. Tem cidades no interior que o atendimento hospitalar ainda é muito ruim. Só como tem ambulância para trazer. O importante é trazer uma ambulância. Você tem ideia de quantas pessoas morrem dessas ambulâncias por dia? De Souza para Campina Grande, de Passo para Campina, de Conceição para Patos. Então, se o governo garantir, se os 3 senadores e os nossos 12 deputados estaduais, federais e os nossos 36 deputados estaduais pegaram o dinheiro dos seus projetos, as suas emendas e botar para o governo do estado fazer o hospital de trauma de Patos. Você que é do interior, você que foi político, Vou pleitear que seja em Souza, mas tudo não, já foi mudado, agora é Patos, já foi, porque ali é o centro, né? Claro. Então o hospital de traumas do Sertão vai ser em Patos, para atender de Princesa até... Cachoeira dos Índios, até Catolé do Rocha. Catolé do Rocha, Conceição. Então, tudo que for de Soledade se os para nossos lá. políticos investissem, porque não é só hospital, mas para venir, só hospital. Tem enfermeiro, tem técnico, tem
exames. Tem toda uma gama de pessoas, um exército de pessoas com trabalho nesse hospital. Então, o governo do estado precisa de quê? Do apoio de tudo isso. Então, eu acho que a Paraíba tem tudo para crescer em investimento de dinheiro. Agora, acho uma dica boa que você dá dessa conversa que você teve com o Zé William, com o Wagner Breckefeld, e que talvez os nossos agentes políticos possam se atentar, é a necessidade de investir em cursos técnicos profissionalizantes. Se está faltando mão de obra qualificada, uma resposta óbvia é a gente ofertar curso técnico profissionalizante, que a gente bote essas pessoas que estão ociosas, que a gente as qualifique e entregue para um mercado que está tão pujante quanto o mercado da construção civil. Por exemplo, o garçom de João Pessoa não é diferente do garçom de Souza, de Patos. Ele traz a xícara, mas não traz o açúcar, não traz a colherzinha. Falta alguém preparar. Não tem em João Pessoa, em Bahia, em Santa Rita, no Conde, meninos que são preparados para montar um tijolo em cima do outro. Entendeu? É ensino técnico profissionalizante. Tem que fazer isso. O SESC faz um bom trabalho sobre isso. Faz um bom trabalho de Senai, faz um bom trabalho sobre isso. Mas tem que expandir mais para investir para o jovem não ter vergonha de ser pedreiro, de ser servente, de montar uma cerâmica. Precisa isso, e a Paraíba tem um celeiro. Como você disse, nós temos 4 milhões de pessoas aptas a trabalhar. Agora tem que investir no trabalho e no estudo. Padre, agora realmente já estamos nos acréscimos e eu vou te propor uma brincadeira que está muito em voga nas redes sociais. É o melhor que eu vi. Eu vejo muitas pessoas falando isso sobre o melhor jogador de futebol, o melhor cantor, o melhor escritor. E você realmente, como um grande analista, testemunha ocular de vários fatos da política da Paraíba, eu queria que você escolhesse a maior liderança política com a qual você conviveu. Eu fiz aqui um recorte, peguei as pessoas que chegaram ao governo do estado para que a gente pudesse facilitar e escolhi algumas delas. Quando você escolher, você vai estar levando em consideração a capacidade de liderança, mas também os resultados do governo que essa pessoa teve. E eu quero deixar muito claro para quem esteja nos assistindo que ao escolher um, você não está dizendo que o outro foi necessariamente ruim. É só que sua análise entre aqueles dois levou você a fazer uma escolha pontual, levando em consideração apenas essa capacidade de liderança e os resultados do governo. Eu até já imagino quem vai ser o campeão dessa competição aqui. Eu tenho uma leve intuição de quem vai ser o grande campeão, mas vamos começar. Buriti ou Cássio? Buriti fez mais obras no primeiro governo dele e no segundo governo. No segundo eles perdeu, mas Buriti fez muitas obras, fez o espaço rural, Buriti fez muitas obras no interior, fez escolas e tal. Buriti foi um grande mestre de obra no interior. Vencedor do primeiro duelo, Buriti. Buriti ou Ricardo? Ricardo Coutinho foi o governador que mais fez obra na Paraíba. Ele fez obra em todo o estado da Paraíba. Você pode dizer, mas padre, ele foi preso por desvio de dinheiro, mas fez obras em todo o canto. Estradas. Buriti foi um grande mestre de obra. Eu uso mestre de obra porque produziu. Então, Buriti, Ricardo Coutinho foi um grande feitor de obras na Paraíba. Agora eu vou mexer com o seu coração, que você começou na política como marizista. Ricardo ou Mariz? Ricardo? Mariz, quando foi governador, só passou 1 ano e pouco. Não deu para trabalhar, estava com câncer e não deu para fazer nada. Quem substituiu ele foi José Maranhão. Mariz, coitado, já ganhou a eleição, já muito debilitado. Ele uma vez mandou me chamar e eu fui lá na Granja, no apartamento que ele estava lá na quarta, ele cheio de equipamento, oxigênio. Aí eu era amigo dele do interior, você sabe que eu era muito amigo de Mariz, e ele montou uma cadeira para me sentar. Ele estava deitado, estava numa cadeira. Quando nós começamos a conversar, ele tirou uma carteira de cigarro. Quando ele tirou a carteira de cigarro e o isqueiro, eu digo, puta que pariu. Ele vai acender, explode, cheio de oxigênio. Você vai fumar na minha frente. Vai explodir. Eles, padre, se eu deixar de fumar esse negócio aqui, eu fico bom, tu fica não. Então, deixa eu sair, você liga. Eu tenho consciência. Não tinha mais jeito. Eu acho que Buriti, que Mariz, não deu tempo de fazer um... Você continuou com o Ricardo. Ricardo ou Maranhão? Ricardo ou José Maranhão? Ricardo fez mais obras. Ele passou 2 anos, né? 2 governos. Mas Zé Maranhão foi um grande mestre de obra, uma grande figura. Zé Maranhão está fazendo falta hoje. Está fazendo falta. Eu preciso que você escolha um, porque agora a gente vai para a final. Eu já sei até quem vai ser o campeão, que é o próximo. Eu já tenho uma suspeita de quem você vai escolher, mas entre Ricardo e Maranhão, quem vai para a final? Ricardo. E agora a final, Ricardo ou Wilson Braga? O Wilson Braga é diferente. Braga nomeou 55 mil pessoas que fazem a feira hoje, tem um salário. 55 mil pessoas, Braga deu. Mas juntando todas essas variáveis, capacidade de liderança... Fez 52 açudes que nenhum foi embora. Fez 52 açudes o Wilson Braga. Fez a maternidade Frei Damião
em Cruz das Armas. Braga fez obra, fez o Tribunal de Justiça ali por trás daquele anexo. Braga fez obra em toda a cidade da Paraíba. E só foi 3 anos e meio. Fez o Valentina Figueiredo, da Casa de Graça. Ele fez 53 açudes que ainda hoje mata a sede do povo. Fez presídio, fez tudo. Braga foi um... Não é porque eu sou fã de Wilson Braga, me considero um filho. Se eu tivesse pego a herança. Agora, eu quero muito ver. Foi um grande mestre. Ainda hoje se fala. Depois de tantos anos, ainda é o nome de Wilson Braga lembrado. Então, no nosso quadro Melhor que eu vi, Wilson Braga. Wilson Braga. Maravilha. O penúltimo quadro é o Feira de Mangai. Olá. Nada é mais paraibano do que uma boa Feira de Mangai, que tem de tudo, que nos permite falar de todos os assuntos. Numa Feira de Mangai você encontra o que você quiser. Eu quero fazer a nossa pequena Feira de Mangai e eu quero que você liste 5 características da Paraíba que lhe definem como paraibano. 5 traços que você traz no teu sangue, no teu comportamento, no teu dia a dia, que definem a tua paraibanidade. Votar na sua cidade que você nasceu. É uma coisa interessante. E só tem aqui. Por exemplo, eu moro em João Pessoa. Não, eu moro em João Pessoa. Mas as pessoas que votam aqui, que moram aqui, votam no dia da eleição, vai votar no seu candidato na sua cidade. Eu acho isso lindo. Dá um prejuízo danado. Tem que pedir passagem, tem que alugar carro, mas ele vai votar na sua base. Ele não sai da sua base. Eu acho bonito isso no paraibano. Entendeu? No Pernambuco não tem isso. Então, o que acontece? O paraibano mantém um vínculo com a raiz. Com a raiz. A raiz. Outra coisa que eu acho bonito em ser paraibano é gostar das origens, gostar de coisas, por exemplo, Chico César. Você gostar de Chico César. Mesmo ele sendo de esquerda, mas eu sou de direita, eu gosto da música de Chico César. Eu gosto. Mas isso é tão importante, né, Padre? Esse é um dos propósitos também desse programa aqui. A gente vai ter um quadro chamado Bandeira Branca, cujo objetivo é esse mesmo, é a gente armar uma trégua para essa guerra de narrativas. Por que você, tendo uma orientação ideológica diferente da Chico César, não pode gostar de Chico César? Eu sou fã. O que impede isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu gosto dos que você produz. Então, dizem que eu gosto de polemizar com meus colegas jornalistas, eu gosto de brigar. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de polêmica. Então, eu acho que o paraibano, essa vantagem do paraibano, de viver em Campina Grande, passar 30 dias em Campina Grande dançando forró, então vai para o interior, comer uma buchada. Por exemplo, eu saio daqui, de João Pessoa, para comer um rubacão em São José do Rio do Peixe, ali perto de Souza. Lá perto de Carrazeira. São João do Rio do Peixe. Acaba de gastar 450 quilômetros. Pai! E 400 para voltar. Para comer um rubacão, é gostar de rubacão. Mas você tem um bônus que é de ter passado por Souza. Aí já fez tudo compensar. Souza, por exemplo, eu gosto de Souza. Quando eu chego em Souza, aqueles amigos do passado, do tempo de Wilson Braga, de Marcondes Gadelha, então, de Salomão Gadelha, aquele povo, todos me têm um carinho, me oferecem um café da manhã, um almoço, um jantar, me ir na casa dele. Eu ainda mantenho a tradição do passado. Eu não guardo mágoa. Isso você acha que é o que tem de mais forte do Paraibano, esse vínculo com as raízes? O cara me encontra lá de São José de Piranha, o cara me encontra lá de Caiana, de Bom Sucesso. Eu acho isso bonito. Uma vez eu fui para Itaporanga e peguei o carro e fui até Conceição e entrei numa estrada de sinal de barro e tal, e tinha um barzinho lá, uma barraquinha. Eu parei o carro, fui tomar um café. Minha madrinha, um cafezinho aí, tem um cafezinho e tal. Aí eu pensei que não ia ser conhecido. Fui pagar o café, a mulher disse: aquele padre da rádio não paga café aqui, não. Quer dizer, a Paraíba se conhece, você se conhece. Onde eu chego, você me conhece. Onde eu chego, eu estava. Oi, Padre Albeni, meu pai gosta muito do senhor. O senhor pode tirar um retrato comigo e mostrar meu pai em juventude. Eu acompanhei a geração, eu não parei, eu continuei. Ainda estou na moda, né? Por enquanto ainda estou na moda, né? Então isso me emociona e dizer que o paraibano gosta de ser paraibano. Isso é muito bacana. Bom, penúltima intervenção minha é o quadro Sei Não, Só Sei Que Foi Assim, em homenagem ao nosso Ariano Suassuna. Você disse que ele é mais pernambucano do que paraibano, mas a maior parte das suas histórias é ambientada naquela taperoá da sua infância. Exato. Muito embora pouca gente saiba que depois do episódio aqui do governo, em que o pai acaba sendo assassinado, ele vai com a mãe se refugiar na fazenda Acauã. Hoje é município de Aparecida, era município de Souza, e depois é que ele vai se mudar para Taperoá, onde passa a maior parte da infância e onde ambienta a maior parte das histórias dele. Mas aí tem esse quadro, Sei Não, Só Sei Que Foi Assim. Eu queria que você contasse uma das suas saborosíssimas histórias que só o padre Albeni conhece e sabe contar. Eu estava no Recife, numa palestra do Sindicato do Café. E Zé Carlos estava lá, Zé Carlos Silva Júnior. Quando terminou a palestra de Ariana, ele veio falar com o Zé Carlos. Eu estava ao lado, tá? Zé Carlos Sombrais. Aí Zé Carlos, Ariana,
onde é que tu inventa tanta história bonita? Ele disse, mas Zé Carlos, eu minto tanto. Ele era amigo de Zé Carlos há muito tempo. Aí ele disse, mas Zé Carlos, eu minto tanto nessas palestras. E o povo gosta. Ariano Suassuna. Então, eu convivi com Ariano Suassuna, tive contato, se você perguntasse, doutor Ariano, na Paraíba, o jornalista, ele citava vários, Walter Santos, ele citava Carlos Aranha e Padre Albeni. Ele gostava dos paletó, bonito era Ariano Suassuna. Então, tem histórias assim que eu guardo. Muita gente, por que não escreve um livro? Eu escrevi pela metade, que eu não posso contar muita história que eu vi. Eu sou homem de bastidores, muitas sacanagens, muitas putarias, eu não podia contar. Pois foi uma das entrevistas que eu participo, que eu estou participando, com muito carinho, é a sua, meu menino Leonardo, você sabe que eu quero bem a sua família, e eu sempre dou entrevista a meus amigos, como Kubitschek, que é um amigo polêmico que eu gosto. Está conosco, me deu várias dicas para que começasse esse projeto. É um futuro jornalista Paraíba. Então, ser paraibano, ser jornalista, eu sou feliz, eu não posso mudar de profissão e... Eu sou feliz com a minha categoria, sou feliz com meus colegas jornalistas, sou feliz com os meus entrevistados. Que você quiser me encontrar, você bota agora no YouTube, Padre Albeni, a palavra Padre Albeni. Aí você vê todas as minhas matérias no YouTube, Padre Albeni. Você vê tudo. Inclusive, se você permitir, eu queria ter essa sua entrevista no meu... Com o maior prazer. Aí eu sei que a gente vai começar com o pé direito, com muita gente assistindo e dando um feedback importante. Essa é a nossa primeira experiência minha conduzindo um podcast. Eu vou precisar de muito feedback para que a gente possa ir refinando esse caminho e faça um programa que realmente possa produzir impactos práticos. O que eu quero é isso. Eu quero que as pessoas tenham orgulho daquilo que a Paraíba faz, tenham orgulho de personalidades paraibanas que enriquecem a nossa história, que enriqueceram a história do Brasil. Os paraibanos fizeram muito mais pelo Brasil do que receberam em troca. Exato. E a gente quer contar um pouquinho dessa nossa saga. Quando o Pinto era vivo, Pinto é meu conterrâneo, eu queria entrevistar você, fazer homenagem a você no final do ano. E ele foi no meu programa, eu fiz um especial com ele. Quando ele morreu, eu botei no ar, deu 36 mil visualizações num dia. Você vê, Pinto Acordeon, seja Padre Albeni, a palavra Padre Albeni no YouTube, você vai ver a entrevista de Pinto Acordeon falando histórias fantásticas. Quem ajudou a ele, quem deu a primeira sanfona, o depoimento dos amigos que amavam o Pinto Acordeon. O padre, a gente falou de muita coisa séria, mas tão bom quanto falar de coisa séria é falar o nosso famoso miolo de pote. Não tem nada mais paraibano também do que falar miolo de pote. Então a gente, para terminar, em alto astral, e eu acho que no caso do Padre Albeni, a gente pode chamar essa conversa do miolo de pote da nossa bênção final. Eu queria a sua bênção final para todos nós, para todos que estão assistindo, falando mais um pouquinho da trajetória de Albeni Galdino, de tudo que você entregou a esse estado, de quanto você ama a Paraíba e daquilo que você projeta para a nossa terra nos próximos anos. Não a vaidade. A vaidade, quando é boa, ela é produtiva. A vaidade, quando é boa. Quando você se veste bem, quando você se elegante. Essa é uma vaidade que não denigre ninguém. Quase essa palavra. Mas eu sou o único jornalista, vivo ou morto, que entrevistou 5 presidentes da República. Ninguém, até hoje, na Paraíba... vai botar as fotos, a gente tem imagens. Eu entrevistei 5 presidentes. O 6º não dá para botar, porque foi Dilma. Nem ela sabe o que eu perguntava, ela nem eu sei o que ela dizia. Foi lá e montei um negócio das águas. Então, eu entrevistei 5 presidentes de república. Sou um jornalista com todo carinho e orgulho, mais condecorado da Paraíba. Isso me deixa muito feliz. Recebi até na Europa. Então, eu sou muito feliz. Sou de uma família simples. Meu pai era o Antônio Padeiro, lá de Paz, Dona Rita. Eu tenho os melhores irmãos que tem, sou eu. Não tem inveja do irmão mais importante, nem do príncipe da Inglaterra. Os meus irmãos e minhas irmãs são o máximo. Os meus amigos são minha vaidade. Eu sou fã, apaixonado por meus amigos, que me ajudaram e me ajudam ainda hoje. Maravilha. Quero agradecer ao padre Albeni Galdino, agradecer pela audiência de todos vocês, dizer que esse foi o primeiro episódio do Auléu, uma declaração de amor à Paraíba. A gente vai estar junto em outros episódios, contando histórias tão ricas quanto a do padre, contando histórias de paraibanos que nos inspiram, que servem de exemplo e que podem nos guiar ao longo desses anos, que vão ser muito tormentosos. A gente vai viver aí períodos de muitas transformações na vida dos paraibanos, dos brasileiros, de todos os habitantes desse planeta. E é bom que a gente tenha as nossas bússolas. Essa daqui é uma grande bússola, esse é o nosso norte. Obrigado pela companhia. Vamos nos ver em breve.